Salve galera, meu nome é Douglas, sou professor curioso e estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma corrente filosófica muito importante chamada existencialismo. Queria te fazer um convite para analisar essa imagem. Observe esse rosto, né? O que ele traz a você enquanto ideia? Será que ao analisar a expressão desse rosto, que nos é apresentado enquanto um fenômeno observado pelos nossos sentidos, somos capazes de identificar de fato o que se passa por detrás dessa imagem? Ou será que esse conhecimento que está sendo criado por nós nesse momento, na nossa mente, não passa de uma mera representação? Será que podemos, de fato, conhecer a essência do ser? Será que, de fato, há a possibilidade de falarmos de um ser humano cuja essência é imutável? Aliás, argumento esse muito utilizado pelo senso comum, quando se atribui a determinada pessoa que ela é, né, regida por uma imposição da sua índole, ou o perigo dos generalismos que fala que todo homem se comporta assim, que toda mulher age dessa forma. Será que há de fato em nós uma essência imutável que faz com que o outro seja capaz de determinar quem nós somos? Interessante pensar que o ser humano ele se encontra, na verdade, diante de um mundo caótico que ele não pediu para vir, em um tempo em que ele não pediu para estar, em uma cultura que o influencia e ele sequer teve a possibilidade de deliberar, mas ainda assim nós precisamos desesperadamente dar sentido à nossa existência. É interessante nesse momento pensarmos sobre o trabalho de um indivíduo extremamente importante na filosofia chamado Edmund Husserl, que vai estar vivendo aí o cenário de transição do século XIX para o XX, e que vai nos trazer uma nova corrente da epistemologia, que é a teoria que estuda a construção do conhecimento, o que podemos conhecer, como podemos conhecer, qual é o limite do nosso conhecimento. E a fenomenologia do Husserl traz uma ideia bem interessante, que é a de que nós não somos capazes de conhecermos as coisas porque elas não se apresentam a nós, elas estão, mas não são. E diante desse fato, todo conhecimento construído por nós só é possível graças a uma representação dessas ideias na nossa mente. E isso vai ser um divisor de águas, principalmente porque esse trabalho do Husserl vai e muito influenciar a obra de um grande pensador contemporâneo chamado Martin Heidegger, mais um filósofo da escola alemã que tem um trabalho excepcional. Martin Heidegger, que é um sujeito que vai viver uma realidade muito caótica, o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, vai estar inserido na Primeira Guerra, vai participar da Primeira Guerra, vai estar inserido na Segunda Guerra, vai fazer parte do Partido Alemão, vai chocar a comunidade europeia, principalmente seus alunos, seus seguidores. É interessante a gente perceber que nós não devemos julgar um sujeito, porque, como todo indivíduo, nós somos fruto e influenciados pelo nosso tempo histórico. O que nos importa aqui é observarmos o tamanho da grandiosidade da obra desse homem, que vai influenciar em muito as reflexões da contemporaneidade. É interessante a gente perceber que o Heidegger vai ser considerado um dos grandes paridores da corrente filosófica denominada existencialismo, apesar dele próprio não gostar de ser identificado dessa maneira. Heidegger vai buscar aí no seu processo de investigação diante de um cenário ligado à ontologia, que busca estudar a natureza do ser. Afinal de contas, como compreender o ser? É interessante que Heidegger ele vai apresentar uma primeira diferenciação entre o ente, aquele que existe, mas não tem consciência da sua existência, e o ser, aquele que questiona a sua existência, aquele que se bota diante de si mesmo a confrontar-se e a buscar compreender qual é a finalidade de estar aqui. É interessante pensar que somos um ser diferente dos demais porque temos esse dom, porque temos essa capacidade de investigar a própria essência de quem nós somos, diferentes dos entes que estão, entretanto, nada são. É interessante pensar que o Heidegger vai definir o ser como um indivíduo completo,
E por ele ser completo, ele é autônomo. E sendo autônomo, ele não pode ser definido por ninguém, a não ser por si próprio, a não ser por essa confrontação em busca do sentido do ser. É nesse momento, quando adquirimos essa maturidade intelectual, que somos capazes de, mesmo sendo entes, de mesmo sendo seres humanos, identificarmos que dentro de nós há algo que é diferente e que nos dá a capacidade de deliberarmos, de sermos autônomos e, portanto, não nos limitarmos e nem de sermos definidos por outro que não seja a nós mesmos. Isso é extremamente importante. É interessante pensar que Heidegger já via a questão da construção da cultura de massa como um elemento muito nocivo a essa individualização do ser que busca diante de si encontrar e definir a sua existência. É interessante perceber que o Heidegger, na construção desse processo, ele vai identificar que esse ser ele está, né, submetido a algumas questões que ele vai denominar de existenciais. Uma primeira questão é perceber que o homem está inserido no mundo, um ser aí, um ser no mundo. E nesse mundo ele vai desenvolver o seu relacionamento, o seu conhecimento, os seus valores, a sua intelectualidade com outros entes e com outros seres. E apesar disso, ele não será limitado e nem definido, porque essa possibilidade se há de conquistar por si e consigo mesmo. É interessante perceber também que esse ser ele também está submetido a uma questão fundamental que é a existência. E pensando nessa questão existencial, o ser só tem a capacidade de definir a sua essência uma vez que ele existe. É a existência o elemento necessário para a formação da essência do ser. Existimos para que depois possamos definir quem queremos ser. Mas, entretanto, não se trata de uma definição engessada. Um outro elemento extremamente interessante é pensarmos na questão da temporalidade. Apesar de estarmos inseridos em um espaço temporal, esse espaço ele não limita a nossa capacidade de deliberação, porque somos um ser enquanto potência, enquanto possibilidade de ação. E não estamos, ao contrário dos outros entes, dos outros animais, não estamos presos ao presente. Temos a possibilidade de, observando as experiências do passado, projetarmos a possibilidade de transformação no nosso futuro. É muito importante que você compreenda que a existência humana ela tem, justamente por estar atrelada a uma questão temporal, um limite e, portanto, somos finitos. Morremos. Agora, existem duas maneiras de encararmos a morte segundo a percepção de Heidegger. Uma delas é enfrentarmos essa angústia que nos dá, em muitos momentos, né, o sentido de não haver sentido, perdão em trocadilho, para a própria vida. Entretanto, a angústia da morte faz com que reflitamos com qualidade sobre qual o significado que nós vamos atribuir na nossa vida. O que fazer com esse período existencial? E mais que isso, que não busquemos uma fuga nas coisas que não têm sentido por elas mesmas, mas que possamos refletir sobre o significado, sobre o legado que queremos deixar nesse planeta diante da nossa passagem. Agora, esse ser que delibera de maneira autêntica, que enfrenta a angústia da morte de maneira madura, será definido como Dasein. Entretanto, se você busca uma fuga diante dessa certeza que é a morte, você estará praticando o chamado Dasman. Você terá um comportamento, no mínimo, imaturo, diante de uma negação de algo que é inevitável, diante da negação de algo que possibilita a conclusão daquilo que Heidegger vai chamar de individuação. O ser só é completo quando ele se conclui, e essa conclusão só virá com a morte. E se você nega a sua finitude e se
apreende, se agarra a essas questões materiais, negando a reflexão sobre o fim da sua existência, é muito possível que você saia desse plano sem concluir os seus projetos, sem deixar a casa arrumada. Galera, é interessante a gente pensar que um dos elementos que dá sentido à nossa existência é exatamente o fato dela ser finita. Talvez por isso os deuses nos invejem. Porque se ele é Deus, é completo, perfeito e infinito, ele não tem a capacidade de mudar. Já você tem todas as possibilidades. Viva a vida, viva a possibilidade que nós temos de nos refazermos, nos reformularmos, de transcender, sairmos de uma condição do determinismo natural para nos tornarmos algo muito maior que somos capazes de dar conta de investigar. Justamente porque somos autônomos. Não há limite para que ninguém defina quem você é. Seja você mesmo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. Eu vou responder com muito carinho. Um beijo. Até a próxima. Fiquem bem. Saúde. Fui.